Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Muito bom dia! Sextou, né, pessoal? Pois é, mais uma sexta-feira por aqui, mais uma semana juntos. E claro, como de costume, começo o vídeo hoje desejando uma sexta-feira muito produtiva e um final de semana verdadeiramente abençoado para você e para todos os seus, para toda a sua família. Dito isso, vamos então aqui às nossas clássicas atualizações do dia. Pois é, hoje eu vou falar sobre a aprovação da PEC dos precatórios no Senado e o impacto dessa mesma aprovação no pagamento do Auxílio Brasil. E 2, aproveitando que a gente está falando de aprovação, vamos falar de uma outra aprovação, a aprovação da medida provisória, a MP, que criou o Auxílio Brasil. E 3, por fim, vamos falar ainda sobre os quase 3 bilhões de reais de crédito para o pagamento do auxílio emergencial solicitado pelo governo federal, para o que até então parecia ser uma nova prorrogação do auxílio, mas eu já adianto que não vai ser nada disso, nada de prorrogação do auxílio emergencial, pelo menos ainda, né? Vou dizer a verdade sobre como esse dinheiro será gasto pelo governo. Vamos lá, então vamos. Mas antes de começar aqui com tudo com o pé direito, aproveito para te pedir para que você se inscreva aqui em nosso canal, deixe o seu like neste vídeo e também peço aquela gentileza adicional, compartilhe estas informações, porque sim, são informações de utilidade pública, já que os temas tratados aqui afetam milhões de pessoas e podem sim ajudar muita gente. Dito isso, vamos direto ao ponto, direto ao que interessa e vamos começar falando sobre o Auxílio Brasil. Ontem o Senado Federal aprovou por 64 votos a 13 a PEC dos precatórios, além da medida provisória que criou o Auxílio Brasil. Com essa aprovação da PEC dos precatórios, o governo conseguiu espaço ali no orçamento do ano que vem para aumentar o valor do benefício para, no mínimo, R$400. A PEC aprovada conseguiu manter ali a espinha dorsal do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, fixando um limite anual para o governo gastar com precatórios, que são aquelas dívidas de processos judiciais que o governo perdeu, o que ultrapassar ali esse limite, portanto, será pago somente nos anos seguintes. Além disso, o governo conseguiu alterar a regra do teto de gastos, que deixa de ser calculado pelo acumulado da inflação dos últimos 12 meses e passa a ser calculado pelo acumulado da inflação de janeiro até dezembro. Mas para conseguir essa aprovação dos senadores, o relator da PEC dos precatórios, o senador Fernando Bezerra, mexeu bastante no texto. Dentre as principais alterações está a garantia de que o Auxílio Brasil será um programa permanente e de que o dinheiro liberado pela PEC deverá ser aplicado obrigatoriamente em áreas sociais como saúde, previdência e assistência social. Vamos ouvir a fala do senador Fernando Bezerra, seguido da fala de outros senadores, logo após a aprovação no dia de ontem. Vamos ver, olha só. Pelo anterior programa, denominado de Bolsa Família, a média do recebimento era de R$ 189. E a partir da instituição do Auxílio Brasil, e sobretudo com a possibilidade de aprovação dessa PEC, nós estaremos viabilizando uma ajuda de, no mínimo, R$ 400 para as famílias mais pobres do nosso Brasil. Se alguém me perguntar, Eduardo, você está satisfeito com o texto da PEC, com o texto da MP? Eu diria que não. Mas, presidente, a fome tem pressa. Nós já estamos no dia 2 de dezembro e se o texto da PEC ainda não é perfeito, pior é não termos a PEC. Pior é deixarmos de ter minimamente um controle fiscal constitucional que seja de uma política de Estado e não de uma política de governo para o controle do nosso equilíbrio fiscal e da nossa economia. Hoje, quase todos os economistas concordam
que esse valor deveria estar fora do teto. E por que deveria estar fora do teto? Porque ele é provocado pelo judiciário e o executivo não tem como prever na dotação orçamentária o que é que vem do Poder Judiciário. O senador Flávio Bolsonaro sabe disso. Do ano passado para esse, aumentou em 25 bilhões de reais o que o governo teria que pagar. Não tem como pagar 100% do precatório esse ano, porque eu preciso dar a 17 milhões de brasileiros pelo menos R$400 por mês para que eles sobrevivam dignamente. Nós respeitamos a boa intenção, o desejo de se promover neste momento uma política de transferência de renda com a oferta de um auxílio emergencial. Mas não há como não dizer que se trata de entregar com uma mão e retirar com as duas depois. Porque certamente benefícios conferidos agora serão os prejuízos somados a médio e longo prazo. Nós estamos sinalizando pessimamente para o mercado, para os investidores. Nós continuamos com divergências de mérito no tocante à forma escolhida pelo governo para abrir espaço fiscal para atendimento das necessidades que temos, mas a fome não espera. O desespero da miséria não espera. Discurso politicamente correto de político não enche barriga. E nós conseguimos, com muito cuidado, com muita técnica, reduzir os danos que poderiam ser causados à credibilidade e ao sistema econômico brasileiro. Bem, como o projeto foi bastante alterado no Senado, ele deverá voltar agora à Câmara dos Deputados para ser novamente apreciado pelos deputados. Vamos ouvir então o que disse o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que explicou qual será o trâmite desse retorno da PEC dos precatórios à Câmara dos Deputados. Olha só. Com relação a outras matérias, pautas dos deputados, temos aí matérias de relevância ainda até o final desse ano, como o próprio refis e a discussão da PEC dos precatórios. Eu saio agora de novo para uma outra reunião com o presidente Pacheco, onde vamos analisar já os textos comuns. É importante que a imprensa saiba que qualquer alteração muito substancial, nós não temos a condição legislativa de trazer para o plenário. Então nós vamos ver o texto comum das duas casas. Esse texto comum deve ser promulgado pelas duas mesas e o que sobrar do texto comum terá que ir para a CCJ, terá que ter admissibilidade, terá que ir para a comissão especial para voltar ao plenário por duas votações. Esse é o trâmite do regimento da Câmara dos Deputados, que é um pouco diferente do regimento do Senado Federal. Então, o máximo esforço possível para que o texto comum das duas casas seja promulgado o mais rapidamente possível para permitir que mais de 20 milhões de famílias brasileiras recebam auxílio, para permitir que o orçamento do governo federal não seja totalmente utilizado pelos precatórios no ano de 22. Todas as alterações que acabaram de ser votadas no Senado, depois das votações de destaques, nós vamos estar tomando conhecimento com muita tranquilidade, com muita calma, pelas assessorias das duas casas, para que nós possamos, de uma maneira conjunta, de Senado e Câmara, falar sobre a promulgação do que for necessário, urgente e adequado regimentalmente. Agora vamos falar sobre o auxílio emergencial. Ontem nós postamos um vídeo aqui falando que o presidente Bolsonaro havia enviado um pedido ao Congresso Nacional de abertura de crédito especial no montante ali de 2,8 bilhões de reais. Antes de compartilhar essa notícia com você que nos acompanha, verificamos que uma parte significativa da imprensa dizia que esse dinheiro seria destinado ao pagamento de mais uma rodada do auxílio emergencial. Inclusive, nós mostramos aqui na tela a nota oficial do governo federal. Havia ali uma suspeita de que o governo estava sim se precavendo, antevendo uma eventual derrota da PEC dos precatórios no Senado. O que, como nós acabamos de ver, acabou não acontecendo, já que a PEC foi aprovada sim no Senado Federal. Nós continuamos apurando a notícia e agora sim nós temos novidades sobre esse assunto. A verdade é que esses quase 3 bilhões de reais
serão usados para o pagamento retroativo da cota dupla do auxílio emergencial para os pais, chefes de família. Isso significa, em outras palavras, traduzindo em miúdos, que infelizmente não será dessa vez que o auxílio emergencial será prorrogado. Por hora, nós seguimos sem a prorrogação do auxílio, mesmo sabendo que muita gente precisa do benefício e está, assim, fora do Auxílio Brasil. Então, para este vídeo era isso. Estas eram as informações que eu tinha para compartilhar com você por aqui nesta manhã. Deixe o seu like neste vídeo, se inscreva aqui em nosso canal, caso você não tenha feito, e compartilhe estas informações, porque, como eu disse lá no começo, são informações de utilidade pública e essas mesmas informações podem, de fato, ajudar muita gente. Desejo uma excelente e produtiva sexta-feira e um final de semana verdadeiramente abençoado. Cuide-se e cuide os seus e lembre-se sempre, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente final de semana.